Então, na apresentação de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas de apresentação, todos os mandamentos que a gente tem que obedecer para que a gente faça uma apresentação que seja eficiente para quem está ouvindo. Ela foi baseada em um paper do David Patterson, que se chama How to Give a Bad Talk. Ele foi traduzido literalmente para essa apresentação e foi negado para que a gente saiba o que a gente deveria fazer. Nosso primeiro mandamento, então, ele diz respeito aos slides. A gente está aqui em mais ou menos 10 pessoas. E será que eu realmente deveria ligar para o que vocês, 10 pessoas, vão pensar do que eu estou fazendo, da apresentação que eu estou fazendo? Eu tenho um mestrado para fazer, então meu tempo é muito precioso para ser gasto fazendo slides. Então, nosso primeiro mandamento é esse. A gente tem que se preocupar em fazer slide. E aí, se a gente não se preocupar, a gente pode cair numa situação parecida com essa. E aí, assim, tem muitos problemas nesse slide, mas dá pra gente olhar e tentar listar pelo menos 2 deles. E aí, olhando, a gente vê que tem muita coisa no mesmo slide. Tem muita coisa lutando pela sua atenção. Então, a gente tem fontes de cores diferentes. A gente tem negrito, a gente tem textos sublinhados, a gente tem tabulações diferentes. Então, tudo está brigando pela sua atenção. E aí, se você decidir ler, você vai parar de prestar atenção no que eu estou te falando. Mas essa decisão de ler, ela é consciente, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já se a gente tiver um slide assim, vocês conseguem captar a informação que está nele sem decidir ler aquilo, porque é uma informação muito mais fácil de ser absorvida. Então, nossa primeira dica para manter um slide simples e funcional é não deixar esse slide abarrotado de informação. Então, quando você tem muita informação, a pessoa que está te assistindo, ela vai parar de prestar atenção em você e ela vai decidir ler aquilo ou tentar entender o que aquela imagem está querendo transmitir. A segunda você pode usar, além de controlar o que a sua audiência está vendo, você pode controlar como ela está vendo também. Então, você pode usar a disposição do slide e colocar essas palavras, imagens, tudo que está acontecendo no slide em um lugar que chame realmente a atenção. Então, aqui a gente tem um exemplo do que a gente não deveria fazer. Então, eu tenho uma imagem em amarelo, que está meio desfocada. A gente tem uma imagem na frente também. A gente não sabe qual é a relação que essas duas têm. A gente não entende o que a gente precisaria olhar nesse slide. Então, quando a gente coloca uma coisa muito mais limpa visualmente, a gente entende qual é essa mensagem e qual é a conexão que essas coisas têm. E você não precisa parar de prestar atenção no que eu estou te falando para entender o que tem no slide também. A gente tem algumas regras de ouro do que colocar no slide. E o que a gente vê bastante são tópicos. Slides geralmente têm tópicos. E aí a gente tem essa regra de ouro, que é limitar esses tópicos de 3 a 5 geralmente. Por quê? Quando eu mostro isso aqui para vocês e eu pergunto quantos tópicos tem aqui, vocês vão parar, vocês vão olhar e vocês vão contar quantos tópicos tem. Vocês vão parar e vão falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente não consegue olhar para esse tipo de slide e saber que tem 3 tópicos, por exemplo. Então, se a gente tivesse 3 ou 5 tópicos, só de bater o olho no slide, a gente saberia que são 3, 5 ou 5 tópicos. Mas a gente pode cair em um outro problema também, que é esse aqui. Eu tenho 2 tópicos. Visualmente eu sei que tem 2, eu não preciso contar. Mas eu tenho muitas linhas por tópicos. E aí a gente cai num problema que eu estou disposto a ler o que está ali? Quando eu tenho uma quantidade muito grande de linhas em cada tópico, uma quantidade muito grande de texto no meu slide, essa decisão de ler o que está no slide, ela é consciente. Você para e pensa, estou disposto a ler o que está no slide? Agora, quando eu tenho uma frase pequena, como aqui, só de você bater o olho, você já sabe o que está escrito. Não foi uma decisão consciente sua de ler. Você leu o que está ali, continua prestando atenção no que eu estava te falando. Então, além da gente ter esse limite de 3 a 5 tópicos, a gente tem que limitar os nossos tópicos a 1 ou 2 linhas no máximo. E aí, a nossa última regra de ouro quando a gente tem uma informação, uma ideia, a gente coloca ela nesse slide, e se a gente quer falar de outra coisa, a gente vai usar outro slide, a gente não precisa poupar slide. E aí a gente vem para o nosso segundo mandamento,
que é, se a gente poupar mais ou menos 5 slides por apresentação, em um ano você pode poupar até $7. Considerando o espaço de armazenamento que esse slide teve, considerando a energia que você tem para passar esse slide. Então, slides são caros. E aí, nosso mandamento é, você vai desperdiçar o máximo de espaço que você puder. Por quê? Isso aqui é um exemplo do que não fazer. Eu cacei muito os slides antigos que eu fiz. E esse foi um slide que eu fiz no primeiro ano da graduação, para entrar num processo seletivo de um grupo. E aí, não satisfeita de usar um template que chama atenção, porque ele tem todo um trabalho ali no título, com os retângulos, usar uma quantidade muito grande de texto, vermelho ainda sobrou um espacinho ali no canto, que eu coloquei uma imagem. Então, a pessoa que estava me assistindo, muito possivelmente não leu o que estava aqui. E se eu queria dar um enfoque, se eu estava falando da imagem que estava ali, a imagem ficou toda perdida. Então, eu podia ter feito 2 slides, ter usado o tópico, ter usado menos texto. Mas o que aconteceu foi, eu escrevi um texto, eu estava orgulhosa do meu texto, aí eu coloquei ele no slide. Aí a gente chega no nosso terceiro mandamento, que é, pessoas de computação têm esse estereótipo de que não sabem escrever. Então, a gente vai mostrar que a gente sabe. A gente vai pegar aquele parágrafo lindo que está no nosso paper e a gente vai colar ele no slide. E aí a gente chega no nosso terceiro mandamento, que é, vou usar sintetismo. Eu vou fazer uma síntese de tudo que eu escrevi. Então, o que eu vou colocar no meu slide? Palavras-chave ou frases que expliquem o que eu estou falando, que a pessoa não precise ler e parar de prestar atenção no que eu estou falando. Vou usar gráficos, vou usar ilustrações para exemplificar o que eu estou falando. E eu nunca vou ler o meu slide integralmente. Então, eu coloco aquele texto no slide, e aí eu viro de costas para as pessoas que estão me assistindo, e eu leio, começo a explicar aquilo como se eu estivesse no museu explicando uma pintura, assim, lindamente. As pessoas que estão ali, e se você colocou texto no seu slide, você assume que as pessoas sabem ler, então você não precisa ler aquele slide para ela, só precisa estar ali te ajudando a contar a história que você está contando na sua apresentação. Nosso mandamento 4, então, são sobre transições. Transições, elas são super chamativas. Se você quer deixar um suspense na sua apresentação, é bom não usar transições. Mas a gente usa e tem situações que são muito legais para usar transições, como, por exemplo, quando você tem uma transição na sua apresentação mesmo. Então, você vai, por exemplo, mudar o ritmo da apresentação, ou você vai mudar o tema. Você estava explicando sobre seu algoritmo sequencial. E aí você vai passar para o paralelo. Então, você coloca uma transição para que essa transição seja nítida para quem está te assistindo também. Para que vire uma chavinha e ela perceba que você mudou o tema da sua apresentação. Ou quando você quer uma atenção toda em você. Aqui tem um slide em branco. E aí, possivelmente, vocês estão olhando para mim agora porque não tem absolutamente nada para vocês verem aqui. E esses momentos podem ser usados a seu favor. Quando você quer falar uma frase de efeito, quando você quer encerrar aquilo ou falar alguma coisa muito importante na sua pesquisa, você pode usar uma transição. Essas transições em branco, assim, um slide em branco, elas podem dar uma impressão de que alguma coisa deu errado. Então, era para ter uma imagem aqui, era para ter alguma coisa escrita e não tem. Então, é legal você usar uma cor ou usar o mesmo padrão que tem na sua apresentação para fazer essa transição, ou deixar só uma frase escrita, alguma coisa assim, só para não ter essa impressão de que alguma coisa deu errado e o slide está em branco. E aí, nosso quinto mandamento é sobre fontes grandes. Quando você está fazendo uma apresentação, geralmente as pessoas, como por exemplo uma banca de mestrado, doutorado, TCC, as pessoas mais importantes, quem está te avaliando, está sentado ali na frente. Então, eles vão conseguir ler o que está no slide. E aí, a gente pode ser super humilde, usar fontes super pequenininhas, e aí as pessoas que estão no fundo que lutem. Eles não precisam ler. Então, nosso quinto mandamento diz respeito a isso, a usar fontes grandes que todo mundo que está naquele espaço consiga ver. Voltando ao nosso fatídico exemplo da minha apresentação, no primeiro semestre da faculdade, eu coloquei uma quantidade absurda de texto numa fonte muito pequena.
E para quem é da UFPR e conhece o auditório Léo Grossman, foi lá. Então, quem estava no fundo não conseguia ler o que estava aqui. E assim, eu estava apresentando para uma banca de um processo seletivo. Então, quem estava me avaliando conseguia ler e na minha cabeça estava tudo bem. Mas assim, as pessoas que estão no fundo, elas são meus colegas, então, mesmo que elas estivessem ali não para me ouvir, estivessem ali para apresentar depois de mim no processo seletivo, elas podem ter ficado com essa impressão de que eu era uma pessoa que fazia apresentações ruins, porque eu não tive esse cuidado de preparar uma apresentação que todo mundo conseguisse ver. Então, mesmo que você esteja em um cenário onde as pessoas não estão ali só para te ouvir, não querem só te ouvir, elas estão ali porque elas têm que estar, elas talvez criem essa impressão de que você não sabe preparar apresentações por conta disso. Então, por isso que é importante realmente cuidar da apresentação, ter uma fonte que todo mundo consiga ver, mesmo de longe. E aí, o nosso sexto mandamento é sobre cores. Se a gente quiser ser justo, a gente não vai usar cores, porque a gente pode destacar algumas palavras e outras não, né? Mas a gente vai usar cores. E a gente vai usar cores com muita sabedoria. E aí, quando a gente fala de cores, a gente cai num problema que é: a gente geralmente tem preferências. E eu sou uma pessoa que ama rosa, sou aquele estereótipo de pessoa que vai pro balé de rosa da cabeça aos pés. Então, para mim, essa imagem tá linda. Mas eu queria passar para vocês a impressão, né? Queria mostrar para vocês que vocês prestassem atenção no pontinho vermelho. E eu não consegui isso com essa imagem. O nosso tema da apresentação ele é todo em tons de azul. E aí eu joguei um rosa para vocês e coloquei o pontinho vermelho. Rosa e vermelho são cores que não são contrastantes. Então eu falhei miseravelmente em fazer com que vocês prestassem atenção no que eu queria. Então, quando a gente vai usar cores, a gente tem que usar essas cores com propósito. Então, se o tema da minha apresentação é azul, eu vou colocar esses pontos em azul, que é uma cor que vocês estão acostumados a ver já desde o começo da apresentação. E eu vou destacar o que eu quero em uma cor que seja super contrastante. E aí, com essa imagem, eu consigo que vocês prestem atenção no ponto vermelho. E aí, outra discussão que a gente pode ter é com a associação que a gente faz das cores também. Então, esse ponto, por ser vermelho, vocês podem achar que é um ponto de outlier, é um ponto que saiu do padrão, porque ele é vermelho. E aí você pode realmente usar essas cores também com essa intenção de, perdi desempenho, posso usar uma cor vermelha, ganhei, posso usar verde. Realmente fazer esse jogo com as cores. E aí outra coisa que a gente pode fazer também é escolher o tema da nossa apresentação com base nisso. Então, se eu posso usar um tema mais escuro, se eu estiver falando de um assunto mais sério, um assunto mais pesado, ou eu posso usar uma cor mais clara se eu estiver falando de um assunto mais positivo. Aí, nesse exemplo, a gente tem 2 TED Talks. Um é de tráfico humano, então é um tema super sério, super pesado. E aí, a apresentação tinha esse tema escuro, que ajuda a compor esse clima, que ajuda a dar o tom da apresentação. E o segundo TED Talk é sobre a vida secreta dos cachorros. Então, você tem um tema mais claro, mais feliz, porque é um assunto muito mais positivo. Isso tudo ajuda a dar esse clima na apresentação. E aí, no nosso sétimo mandamento, a gente tem 2 pessoas. Uma que disse uma frase que todo mundo conhece, que é: uma imagem vale mais que 1000 palavras, que foi o Confúcio, que é um filósofo chinês. Mas nosso queridíssimo Dijkstra, que a maioria deve conhecer, que a gente estuda desde a faculdade, do algoritmo de Dijkstra, ele diz que pictures are for weak minds, ou seja, imagens são para mentes fracas. E aí nós, como bons pesquisadores da computação, fazendo mestrado, doutorado, a gente vai confiar em Confúcio ou no Dijkstra. Desculpa, Dijkstra, né? Mas vamos ilustrar. E aí uma coisa que a gente usa muito são gráficos. E aí tem uma coisa muito legal em gráficos que se chama processamento pré-atento. E a gente pode usar isso super a nosso favor. O que é esse processamento pré-atento? Ele é o acúmulo subconsciente dessas informações do ambiente. Então, quando eu falei do tema da apresentação, de usar tons mais escuros para assuntos mais sérios, mais pesados, isso é um processamento pré-atento. Então, dificilmente alguém que está na plateia vai pensar: nossa,
o slide tem um tom escuro, porque a pessoa está falando de um assunto mais sério. Geralmente o que vai acontecer é só aquilo ser usado a favor de quem está falando e ajudar a dar a intenção que a pessoa que está apresentando tem. Todas essas informações, elas são processadas com atenção, e o que o nosso cérebro faz é filtrar e processar o que é importante. E aí ele faz isso por vários meios. Um deles é usando, por exemplo, cor, que a gente tem esse exemplo da esquerda. Então, eu tenho uma bolinha preta, e aí o cérebro entende que, opa, tem uma bolinha de uma cor diferente. Essa é a parte importante. Eu posso usar formas também, então eu tenho círculos e quadrados de cores diferentes. E aí a gente pode voltar naquele mesmo exemplo que eu dei para vocês. Então eu posso usar essa cor para focar vocês no que eu quero. Eu posso usar formas também. Então eu tenho quadrados e a bolinha, que seria a informação mais importante que eu quero que vocês prestem atenção. Eu posso usar algumas outras coisas também, como posicionamento espacial. Então, o alinhamento, aí vocês vão prestar atenção no quadrado que está desalinhado, a orientação. E aí, esse alinhamento e orientação, ele pode ser usado a seu favor, quando você quer destacar alguma coisa, ou ele pode ser usado contra você também. Então, se você fizer um slide que tem alguma coisa desalinhada, ao acaso, assim, escapou e uma tabulação que estava ali não tá. Aquela coisa vai gerar uma tensão muito maior, mesmo que não seja seu objetivo. Então, isso pode ser usado super a seu favor, mas se você não tiver cuidado, pode ser usado contra você também. E aí, além da cor, da forma, da posição espacial, a gente pode usar alguns outros elementos como movimento também. E uma coisa muito legal sobre gráficos a gente não precisa fazer um gráfico super extravagante. Aqui a gente tem um gráfico 3D, que gráficos 3D não são coisas que deveriam ser usadas porque acrescentam uma camada mais de complexidade para a pessoa entender. E aí tem uma seta no que deveria ser o objeto de atenção, uma seta 3D, inclusive. Então, é um exemplo do que você não deveria fazer. Então, você pode, para esse mesmo exemplo, usar uma representação muito mais limpa visualmente. Então, esse é um exemplo de moléculas, então elas teriam que ser 3D, tudo bem, mas você consegue abstrair toda a forma ali da proteína, deixá-la transparente, para que a pessoa realmente consiga focar só no que precisa. E aí, uma coisa também super legal sobre gráficos é que você pode usar o título do gráfico que está no seu slide para guiar o seu ouvinte no que ele precisa ver naquele gráfico. Então, esse é um exemplo do G1, e esse era o título que estava no gráfico, Queimadas no Pantanal. E aí a pessoa tem que primeiro entender quais são os eixos, tá? 2018, 2019, tem os números ali que eu não sei o que são, e aí eu sei que tem 1039 alguma coisa em 2018 e tem 4.515 alguma coisa em 2019. Então eu não sei exatamente o que eu preciso ver nesse gráfico. Agora, se eu usar um título que guia o meu ouvinte para o que ele precisa ver, ele sabe que o número de focos de queimada no Pantanal aumentou 334% em 2019. E aí ele entende que tem os anos e que os números de focos realmente aumentaram. E aí os números estão ali para ele ver. Ele sabe o que ele precisa ver nesse gráfico. Então você pode realmente usar esse espaço do título do gráfico para guiar ainda mais o seu ouvinte e facilitar a compreensão do gráfico. E aí agora falando um pouco sobre tabelas, a gente tem várias dicas para melhorar as nossas tabelas, que são a estrutura, o alinhamento, a tipografia e a cor. E aí a gente vai aplicar essas dicas nessa belíssima tabela. Aqui a gente tem uma tabela com o speed up, o número de threads, e a primeira coisa que a gente vai olhar é para a estrutura dela. Então a gente tem uma estrutura ultra complexa, a gente tem bordas, a gente tem linhas de cores diferentes, a gente tem uma tipografia toda trabalhada, a gente tem uma tabela que era para ser fácil de compreender, mas que ela é muito rebuscada visualmente. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer é remover toda essa estrutura. A gente consegue entender que é uma tabela, a gente consegue ler ela sem toda essa complexidade da estrutura. E aí a segunda é o alinhamento. A gente pode alinhar tudo para que as colunas fiquem mais visíveis. E a segunda é a tipografia. A gente tinha uma fonte muito rebuscada, o que gerava ainda mais complexidade para entender, e com uma fonte muito mais limpa a gente consegue absorver a mensagem mais fácil. E a última é a cor.
Então, nesse caso, eu usei uma cor para destacar o cabeçalho da tabela, mas se eu estivesse explicando essa tabela e tivesse uma linha com um resultado super anormal e eu estivesse falando sobre ele, discutindo por que aquele resultado aconteceu, eu podia usar essa cor para destacar essa linha. E aí aqui a gente consegue ver a diferença das duas tabelas, ver como elas ficaram realmente muito mais limpas de serem entendidas. E aí eu falei bastante sobre slides e tudo que precisa fazer nos slides, mas as apresentações, elas não são o seu conjunto de slides. Ela vai muito além disso e é muito mais sobre o que você está falando, sobre a história que você está contando nessa apresentação, do que sobre o conjunto de slides que você fez. E aí a gente tem 3 mandamentos para isso. E o primeiro é evita o contato visual para manter esse respeito. Então, você não precisa olhar no olho de ninguém, você pode ficar retinho, assim, manter aquela posição super respeitada e não olhar para ninguém. Se você quiser também adicionar um mistério, você pode bloquear a tela, assim, para a pessoa olhar para um lado, para o outro, e pensar, o que está escrito ali? Então, esse é o nosso 8º mandamento. Farás contato visual. Por quê? Porque esse contato, ele estabelece uma conexão com quem está te ouvindo. Então, quando você estabelece essa conexão, a pessoa que está te ouvindo percebe que você está ali disposto a transmitir aquela mensagem, você não está ali só porque você precisa estar ali, você realmente se importa que ela esteja entendendo o que você está falando. E com essa conexão, você melhora o engajamento de quem está te ouvindo. Essa pessoa pode te contatar depois, essa pessoa pode te mandar dúvida, ou perguntar no final da apresentação. Você vai conseguir que todo mundo esteja ali prestando atenção no que você está falando realmente, que é o objetivo todo de você estar apresentando. E além de melhorar para as pessoas que estão te ouvindo, melhora para você que está apresentando também. Porque quando você está fazendo esse contato visual, vai melhorar muito a sua concentração. Em uma apresentação pequena, para poucas pessoas, isso não faz muita diferença, porque geralmente não tem tanta intervenção assim. Mas quando você está num auditório muito grande, tem pessoas levantando para ir no banheiro, tem às vezes uma janela batendo, tem alguém mexendo no celular. E você, como apresentador, pode se desconcentrar com isso. Então, quando você está focado e mantendo contato visual com as pessoas que estão ali te assistindo, você vai ficar muito mais concentrado. E além disso, vai mostrar que você tem autoridade e confiança naquilo que você está falando. Então, imagina que você pergunta para uma criança: fulaninho, você comeu o biscoito que estava na mesa? E o fulaninho olha para o lado, olha para o outro, não olha para você e fala: não, não comi. E assim, existe uma grande possibilidade do fulaninho ter comido o biscoito, porque ele não estava te olhando no olho. Então, quando você olha no olho, você mostra que você tem confiança do que está falando e que você pode estar ali, que você consegue estar ali, que você está confiante de estar ali onde você está. Como boas pessoas de computação, geralmente a gente é um pouquinho mais tímido, a gente não tem toda essa malemolência de apresentar. E aí a gente tem algumas dicas para melhorar esse contato visual com quem está assistindo a gente. Então, a gente pode encarar cada pessoa como um ouvinte único. Então, você vai encarar cada pessoa como um indivíduo ali que merece um pouquinho da sua atenção. E aí, isso, quando você está apresentando para uma escala muito grande, não rola, né? Mas você pode prestar atenção em um pedaço do auditório, depois em outro, no outro cantinho lá de cima. E assim você consegue envolver todo mundo nessa apresentação. Quando você está fazendo uma apresentação que dura muito tempo, 1 hora, 1 hora e meia, você não vai conseguir garantir esse contato visual por tanto tempo. Mas você tem que garantir que nos momentos mais importantes da sua apresentação, você vai estar olhando, vai estar mantendo esse contato visual, que é o mais importante. Então, você vai falar sua pergunta de pesquisa, você vai estar focado e olhando para as pessoas e falando aquilo olho no olho. E aí, outra coisa para a gente manter essa conexão que eu falei, a gente tem que ter um tempo para olhar para cada pessoa. E aí, esse tempo gira em torno de 5 segundos. 5 segundos é o tempo suficiente para essa pessoa estabelecer uma conexão com você. Então, se tem muitas pessoas na sala e você vai olhar um pouquinho para cada um, 5 segundos é tempo suficiente. Se tem poucas pessoas na sala, você vai acabar olhando mais tempo, porque são menos opções. E
Outra coisa também que a gente tem que cuidar é se a pessoa se sentir desconfortável que você está encarando ela. Aí você desvia o olhar, olha para outra pessoa e segue a apresentação. Nosso nono mandamento, então, é quando você tem pouco tempo de apresentação e você percebe que ainda tem uns 10 slides para falar, você começa a falar muito rápido, porque você tem que falar de tudo. E aí o nosso nono mandamento é isso. Se você precisar, é melhor que você pule um slide do que você fale aquilo tão afobado e tão rápido que a pessoa que está te assistindo não vai entender. Então é melhor você conseguir contar toda a sua história que você tem que contar e pular algum slide que você possa pular para contar essa história, do que se afobar e acabar contando aquilo tão rápido que a pessoa que está te assistindo não entendeu. E aí o nosso 10º mandamento é sobre praticar. Quando você pratica muito, você pode parecer um robozinho falando. E aí eu vou perder o meu tempo. Já perdi meu tempo fazendo slide. E agora eu vou perder meu tempo de pesquisa praticando meu slide. E a gente vai. Por quê? Porque eu falei 9 mandamentos para vocês. E se vocês fizerem esses 9 e não fizerem o 10º, talvez as coisas deem errado também. Por quê? Porque quando a gente apresenta alguma coisa, a gente sempre tem um tempo estipulado para apresentar aquilo. E se a gente não praticar, a gente não vai conseguir garantir que essa minha apresentação vai respeitar o tempo que eu tenho. E além de eu conseguir, praticando, respeitar esse tempo, eu vou ter uma confiança muito maior naquilo que eu estou apresentando. E se eu praticar, eu consigo garantir que esse meu conjunto de slides, ele me ajuda a contar a história que eu tenho para contar. Ele não vai me atrapalhar. Eu não vou chegar num tópico e vou pensar, praticar garante que meus slides vão te ajudar e não atrapalhar. E aí você não sabe o que falar naquele tópico. Então, se você treinar antes, você consegue garantir que a narrativa que você tem, ela está casada com aquele seu conjunto de slides e ela te ajuda a ser mais uma fonte de informação. Então, você tem a informação da sua voz, visual, do que você está fazendo ali, e tem a informação do slide. E aí as pessoas que estão te assistindo têm essas diversas fontes de informação da mesma coisa, do mesmo assunto. Além disso, a gente, para praticar, a gente tem... o ideal é que a gente pratique pelo menos uma vez sem slide, porque a gente não consegue garantir que vai dar tudo super certo. Vai que o seu computador, em algum momento ali, ele morre. E aí você não tem slide. E aí você vai sentar e chorar ou você não vai apresentar. Então, é bom que você pratique pelo menos uma vez sem slide. E aí, se tiver outras formas de apresentar aquilo com um quadro, com qualquer coisa, mas realmente não ser totalmente dependente daquele seu conjunto de slides. E outra dica muito legal é chegar cedo nessa sala que você vai apresentar. Então, você vai chegar na sala, além de você ter tempo para colocar o seu slide, para fazer tudo funcionar, você vai estar ali quando as pessoas começarem a chegar. Então, as pessoas vão chegar na sua sala de apresentação, e não você vai chegar numa sala lotada de gente e começar a falar. E aí, a gente passou os 10 mandamentos. E aí, um bom resumo para tudo isso são as 3 leis da comunicação profissional. E aí, essas 3 leis, elas começam primeiro falando sobre se adaptar à sua audiência. Então, a apresentação, ela não é sobre você, ela não é sobre o que você quer falar, e sim como as pessoas vão entender. Então, você pode fazer uma pesquisa incrível, ter várias coisas para falar, só que a sua apresentação são para os calouros da faculdade. E aí você vai ter que abstrair muita coisa. Você não vai falar de tudo que você quer falar e tudo que você acha incrível que você está pesquisando. Porque eles não têm a bagagem para entender aquilo. Então você tem que realmente se adaptar, entender para quem você está falando, idealmente saber aonde você vai apresentar aquilo, para você saber o tamanho do auditório e esse tipo de coisa. E aí a segunda é reduzir as intervenções. E aí a gente falou bastante sobre slides. Então, os slides, eles podem ser uma grande fonte de intervenção. Fazer com que as pessoas que estão te ouvindo prestem mais atenção no slide do que no que você está falando.
Você tem que reduzir todas essas intervenções, fazer um conjunto de slides super conciso e que te ajude na sua apresentação. E a terceira dica é usar a redundância de forma eficiente. Então, você vai, no começo da sua apresentação, falar sobre tudo que você vai falar. E aí, naquele momento que você estava falando sobre o tópico X, uma janela estava batendo porque estava ventando. E aí as pessoas que já estavam ali cansadas de te ouvir falar começaram a prestar atenção nessa janela que estava batendo e perderam essa explicação. Então você pode, no final da apresentação, por exemplo, retomar esses tópicos e retomar essa ideia. E aí você pode usar essa redundância, falar de novo desse assunto de uma forma eficiente. E aí a gente falou bastante sobre apresentações no geral. Isso pode se estender para apresentações remotas também. Todas essas dicas que a gente falou, elas se estendem para apresentações remotas. Mas a gente tem algumas especificidades nesse tipo de apresentação. Então, a gente tem, primeiro, o formato, em que a gente pode ter apenas o apresentador, que você tem só o seu vídeo acontecendo ali. Tem algumas vantagens, porque você passa uma credibilidade maior, a pessoa vai ter um engajamento melhor. É como se ela estivesse vendo um vídeo do YouTube, alguma coisa assim. Você tem um engajamento muito melhor. Ou você pode usar só o slide, por exemplo, e aí você não tem todo esse engajamento, mas acaba sendo um pouquinho mais fácil, já que você não precisa aparecer, não precisa se mostrar ali para o vídeo. E você tem um uso menor de banda, por exemplo, e aí a gente tem um formato que é o que a gente está fazendo aqui, que a gente tem o apresentador e o conjunto de slides. E aí, para fazer esse tipo de apresentação, que combina esses dois, que é o melhor dos dois mundos, a gente pode usar algumas técnicas, como, por exemplo, você pode gravar você mesmo, falar a apresentação, e depois você pode mixar em algum tipo de programa de edição de vídeo esse slide e o vídeo de você falando. Ou você pode utilizar programas que já permitem essa apresentação, como, por exemplo, o Zoom que a gente está usando, ou o OBS Studio também, que permite que você deixe um vídeo seu e deixe esses slides também. E aí, quando você usa essa apresentação só de slides, tem uma coisa muito legal que você pode fazer e que ajuda as pessoas que têm uma dificuldade muito grande em apresentar. É normal, a gente não tem esse tipo de experiência, né, sempre de ficar apresentando. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí, para isso, você pode ler um texto, você pode preparar um texto, deixar ele do ladinho ou deixar ele aqui com você e você pode ler enquanto você grava os slides que você vai passando. Então, você tem com isso um discurso muito mais polido. Então, é um discurso que você preparou, é um discurso que você leu, você sabe exatamente o que você vai falar em cada slide. Mas você tem uma desvantagem, que pode soar como uma declamação de poema. Isso não necessariamente é ruim, né? Declamações de poemas são ótimas, mas você pode parecer um robô lendo alguma coisa. Então a pessoa percebe que você está lendo um texto. E aí, para isso, você pode pensar o texto de uma forma um pouquinho mais natural. Você pode pensar esse texto como você realmente falaria ele, ou pensar esse texto em tópicos, e aí para cada tópico você já sabe o que você vai falar. Você pode pensar ele para ele não parecer essa coisa tão declamada de que você realmente está lendo. Então, para quem tem muita dificuldade de apresentar, isso é uma ótima técnica e pode super ser usada. E aí, um fator também que a gente tem que levar em consideração para essas apresentações remotas é o posicionamento da câmera. Então, essa é a posição que a gente normalmente fica quando a gente está programando. Então, a gente tem o laptop, nosso notebook ali, e a gente fica assim, geralmente uma postura péssima. E aí, essa não é uma posição boa para gravar esse tipo de coisa, porque ele vai pegar essa imagem de baixo para cima. E aí, toda essa coisa de contato visual e tal, a gente acaba perdendo. A gente já perde um pouco por ser uma apresentação online, mas a gente acaba perdendo muito mais pelo posicionamento também. E aí, a gente pode usar algumas técnicas para melhorar isso. Então, a gente pode subir essa câmera para que ela fique na altura dos nossos olhos. E a gente pode deixar ela o mais longe possível. Então, para ela pegar a nossa imagem um pouquinho melhor, assim, não ser tipo o rosto tão fechadinho, por exemplo. E outra coisa que a gente pode pensar também, que é melhor ainda, é se a gente conseguir deixar
se você estiver usando o notebook, conseguir deixar ele assim, deitadinho, porque aí você consegue ter acesso ao teclado de uma forma muito mais fácil do que teria se ele estivesse reto. E um ponto muito legal também que tem que prestar atenção é considerar o fundo e a iluminação que você tem. Então, se você tiver uma parede branca, que aí não vai agregar tanto ruído à pessoa que está te assistindo, né? Se tiver uma parede, sei lá, vermelha cheia de quadro, a pessoa pode ficar prestando atenção naquele quadro, olha que bonito o quadro. Então é melhor você pensar nesse fundo realmente um pouquinho mais neutro e essa iluminação para que a pessoa consiga te ver bem. E aí outros cuidados que a gente tem é cuidado com o que você mostra no seu compartilhamento de tela. Às vezes você compartilha alguma coisa, assim, você tem só a apresentação aberta, mas tem, sei lá, um ícone do LOL ali no seu lançador e tal. Então é bom você ter esse cuidado para você passar essa imagem super profissional, assim, mostrar só o slide mesmo. Testar o seu áudio antes, testar o microfone que você vai usar, porque ele pode ser uma grande fonte de interferência. E se for uma apresentação online, igual a gente está fazendo agora, testar a conexão com a internet. Então, eu vou usar o Wi-Fi, eu tenho que garantir que eu estou num lugar com uma super cobertura, né? Ou garantir que eu estou em um cabo de rede, por exemplo. E entender que esse tipo de apresentação, ele não é um super mega hiper ideal, né? A gente tá na nossa casa, então a gente vai oferecer o melhor que a gente tem. Então, por exemplo, eu tô num fundo cheio de coisa, tem um monte de coisa aqui atrás, mas é o fundo que eu tenho, sabe? Eu não conseguiria virar por outro canto para vocês verem outra coisa. Então, a gente realmente tem que entender também que às vezes não é o ideal, mas é o melhor que a gente tem naquela situação. E era isso que eu tinha para falar.